O som ecoa no amanhecer, um coro selvagem, metálico e ritmado, que atravessa o silêncio do campo. Milhares de galinhas de Angola gritam ao mesmo tempo, como um alarme natural que anuncia o início de mais um dia nas fazendas. Seus olhos redondos e atentos observam cada movimento, as penas salpicadas de branco reluzem sob a luz dourada do sol nascente, e um cheiro leve de terra úmida toma o ar. É aqui que tudo começa, em enormes criações espalhadas por hectares de terra, onde os agricultores criam milhões dessas aves exóticas não apenas pela carne saborosa, mas também pelos ovos valorizados e pelo leite proteico que alguns produtores extraem de linhagens especiais. Mas o que pouca gente sabe é que por trás do som estridente da galinha de Angola existe um império silencioso que movimenta fortunas, envolve ciência, controle biológico e uma rotina que beira a perfeição. Imagine você caminhando entre cercados imensos, onde cada metro abriga dezenas dessas aves agitadas. Elas não são como as galinhas comuns. São desconfiadas, rápidas e incrivelmente resistentes. Cada fazenda precisa ser planejada como um quartel. Há corredores para alimentação, áreas de sombra, sistemas automáticos de ventilação e um controle de temperatura tão preciso que qualquer variação pode afetar a produtividade. Nos primeiros 30 segundos desse vídeo, o que parece apenas uma ave barulhenta vai se transformar em um dos negócios mais lucrativos e complexos do agronegócio moderno. E o que acontece dentro dessas fazendas é algo que você precisa ver até o fim. O ciclo começa com os ovos. As matrizes de galinha de Angola são selecionadas com base em um critério quase militar: peso, coloração, resistência e frequência de postura. Cada ovo é numerado e segue para câmaras de incubação onde a temperatura é mantida a 37,5 graus Celsius, com umidade controlada e rotação automática. Durante 26 dias, os ovos giram lentamente dentro de bandejas metálicas, simulando o movimento que a mãe faria na natureza. Câmeras monitoram cada bandeja, e sensores disparam alarme se a temperatura cair apenas meio grau. Quando os primeiros bicos rompem a casca, uma sinfonia de piados começa, o nascimento de milhares de novas aves. Esses pintinhos passam imediatamente por um processo de seleção. Técnicos identificam o sexo, avaliam as pernas, o bico e o peso. Os que apresentam qualquer falha são descartados, e os saudáveis seguem para os galpões de crescimento. Lá dentro, um sistema automatizado controla tudo: temperatura, iluminação, ventilação e até a velocidade das esteiras de ração. Durante as primeiras semanas, a luz permanece acesa quase o tempo todo, estimulando o apetite e o crescimento rápido. A ração é rica em proteína, com base de milho, soja e minerais. E, diferente das galinhas comuns, as de Angola crescem com musculatura firme, carne escura e sabor marcante, características que as tornam um prato nobre em muitos países. À medida que crescem, os bandos se transformam em um espetáculo à parte. São aves inquietas, que correm em grupos, levantam poeira e emitem gritos altos, capazes de espantar predadores. Esse comportamento é uma vantagem. Elas raramente adoecem e se adaptam bem a ambientes quentes e secos. Por isso, os criadores espalham-se principalmente em regiões de clima árido, onde outras aves não resistiriam. O trabalho humano, porém, é constante. Funcionários percorrem os galpões verificando comedouros, trocando água e observando o comportamento das aves. Qualquer sinal de apatia é motivo para alerta. Um lote inteiro pode ser comprometido por uma simples infecção. Com cerca de 12 semanas, as aves já atingem o peso ideal para abate. O transporte até os abatedouros é feito com extremo cuidado para evitar estresse, pois o medo pode alterar o pH da carne e comprometer o sabor. Chegando às fábricas, cada galinha de Angola passa por inspeção veterinária. A limpeza é automatizada, e o abate segue normas de bem-estar animal, semelhantes às usadas para frangos. Depois, a carne é resfriada rapidamente em túneis de ar frio, cortada, embalada e etiquetada com informações de origem. Nada é desperdiçado, as penas viram artesanato, o fígado e o coração são vendidos como iguarias, e até os ossos são aproveitados para ração animal. Enquanto isso, outra parte da produção segue outro caminho, o dos ovos e do leite. Sim, algumas fazendas especializadas extraem leite de galinha de Angola, uma substância rica em proteínas, usada em cosméticos e suplementos. O processo é delicado e limitado a raças adaptadas. O leite é filtrado, pasteurizado e congelado em pequenas porções para exportação. Já os ovos são colhidos manualmente todos os dias, limpos e colocados em câmaras frias. São menores que os de galinha comum, mas muito mais nutritivos e valorizados.
Cada ovo é marcado com código de rastreio, e qualquer irregularidade leva ao descarte imediato do lote. Por trás dessa rotina mecânica, há histórias humanas impressionantes. Agricultores que começaram com poucas aves e hoje comandam fazendas com centenas de milhares de galinhas de Angola. Famílias que vivem do som ensurdecedor desses bandos. Trabalhadores que passam o dia entre o pó e o cheiro forte dos galpões, cuidando de cada detalhe para que o produto chegue perfeito ao consumidor. Eles sabem que cada erro custa caro. Um galpão sem ventilação adequada, um atraso na coleta dos ovos, um caminhão com temperatura errada, tudo pode significar prejuízo. Quando a carne chega aos frigoríficos, começa outro espetáculo tecnológico. Máquinas de corte automático ajustam a lâmina ao tamanho de cada ave. Sensores a laser detectam imperfeições e descartam peças fora do padrão. A carne segue para a linha de embalagem, onde robôs selam pacotes a vácuo em frações de segundo. O destino? Restaurantes finos, mercados internacionais e, claro, cozinhas que buscam sabor intenso e selvagem da galinha de Angola. Mas talvez o detalhe mais surpreendente de todo esse processo seja a padronização. Não importa se a ave vem de uma fazenda no Brasil, na França ou em Moçambique, o sabor e a textura são quase idênticos. Isso porque o controle genético, a alimentação e as condições de criação seguem protocolos globais. Uma rede de laboratórios coleta amostras regularmente, analisando DNA e composição nutricional. Assim, o consumidor morde um pedaço de carne que foi pensado, monitorado e aprovado em cada etapa da cadeia. E enquanto você assiste a esse vídeo, em algum lugar do mundo um novo lote está nascendo, outro sendo embalado e milhares de galinhas de Angola correm freneticamente sob o sol, repetindo o mesmo ciclo de sempre. É uma dança de rotina e precisão, um espetáculo que mistura natureza e tecnologia. Agora, antes de terminar, imagine novamente aquele som estridente que ecoa no campo. É o som da sobrevivência, do trabalho humano e da obsessão por perfeição. Atrás de cada pacote de carne ou bandeja de ovos há uma história de dedicação e controle absoluto. E é por isso que milhões de pessoas ao redor do mundo consomem essas aves sem imaginar o que realmente acontece até que cheguem ao prato.